Boa tarde, então eu, Amanda Tarumi, estarei apresentando um trabalho para a disciplina de análise e simulação de processos e o título do trabalho é Análise e simulação de evaporadores de múltiplos efeitos. Então a gente sabe, né, que a evaporação é um processo muito importante na indústria, né, principalmente na indústria de alimentos. Trata-se, né, da remoção do solvente de uma solução na forma de vapor e da concentração dos componentes não voláteis da solução. No entanto, né, a evaporação é um processo, né, que consome muita energia, né, o que torna essencial o desenvolvimento de projetos que reduzem esse consumo de energia total do sistema. E para isso, né, foram criados os evaporadores de múltiplos efeitos em 1830, né, principalmente para aplicação na indústria açucareira, só que hoje, né, tem sido amplamente adotado em diversas outras indústrias. Então, falando um pouquinho da modelagem do processo, né, começando pela definição do problema, então eu escolhi um exercício de evaporadores de múltiplos efeitos da disciplina de operações unitárias B aqui da UDESC. O objetivo desse exercício é determinar o fluxo de vapor que é alimentado no primeiro efeito, a quantidade de água que é removida no terceiro efeito, bem como a área de troca térmica de cada efeito, a quantidade concentrada no primeiro e no segundo efeito e a fração, né, de NaOH desses efeitos. Esse sistema é um sistema de equações algébricas e a forma de validação, né, foi a resolução do exercício manualmente. Então, os fatores controladores, né, dessa modelagem foi a concentração da substância, a temperatura e a pressão, a superfície de contato, a vazão de ar e as forças intermoleculares. Aqui também a avaliação dos dados disponíveis, né, então eu coloquei as constantes físicas, né, que são os coeficientes globais de troca térmica, o 1, o 2 e o 3, que possuem o mesmo valor de 500. E aqui eu coloquei um desenho, né, a representação esquemática do exercício. Então, a construção do modelo, né, eu comecei principalmente ali pelo balanço de massa do sistema total. Depois, né, para descobrir o C, que vai ser utilizado ali no balanço de massa, eu fiz um balanço de massa do componente, né, daí descobriu a quantidade, né, de água que sai do terceiro efeito. Depois foi feito um balanço de energia. Depois, né, também para descobrir outras constantes, foi feito um balanço de massa no primeiro efeito, bem como o balanço de massa parcial no primeiro efeito, o balanço de massa no segundo efeito e o balanço de massa parcial no segundo efeito. Para descobrir, né, a área de troca térmica de cada efeito, então começa, né, calculando a quantidade de calor, né, nesses efeitos. Então foi feito para o primeiro efeito, o segundo efeito e o terceiro efeito. As variáveis, né, que foram especificadas foram a vazão, a concentração da solução de alimentação, a final, as quantidades, né, as vazões do primeiro e segundo efeito, as entalpias, né, de todas as correntes, né, W1, W2, F, C, as temperaturas das calandras de todos os efeitos e as temperaturas das soluções de todos os efeitos, bem como as entalpias também. Então, na resolução do modelo, né, a gente começa calculando o grau de liberdade. Então, por essa equação, né, G igual a V menos N mais E. Então, as variáveis, né, do problema, né, foram totalizadas como 35, que é a constante V. As variáveis que eu especifiquei foram 22. E o número de equações, né, que eu mostrei anteriormente, foram 13. Então, fazendo essa continha básica, né, dá um grau de liberdade de 0. Isso significa que a gente tem um sistema consistente e determinado possuindo apenas uma única solução. Então, agora a gente vai ver um pouquinho do código, né? Então, eu comecei com boas práticas de simulação, né? Colocando um comentário do que eu ia resolver. Então, é um projeto de evaporadores de múltiplos efeitos. Depois, coloquei CLC, Clear Global e Close para limpar, né, as janelas de comando, as variáveis. Eu coloquei aqui também para limpar caso tenha gráfico, mas minha solução não vai gerar gráfico, mas mesmo assim eu coloquei. Depois, né, coloquei aqui as informações das constantes, as propriedades físicas. Então, as propriedades físicas que eu tinha eram os coeficientes globais de transferência de calor, que são o U. Depois, né, coloquei as variáveis especificadas, então todas as 22 variáveis que eu especifiquei.
E depois chamei a função, né? Então, chamei essa função de evaporador e coloquei aqui, então, todas as variáveis que eu queria descobrir. Depois aqui, coloquei todas as equações, né? As 13 equações. Aqui, em algumas equações, já coloquei aqui para converter, né, unidade. Até coloquei um comentário aqui do lado. E encerrei a função. Depois, ali, fiz um chute inicial, né? A solução para resolver equações algébricas, né, a gente resolve com fsolve. E depois aqui coloquei um disp, né, para mostrar então a solução na janela de comando. Então, se a gente executar e rodar essa simulação, né, a gente vai ver que chega nesses resultados que são exatamente aqueles que encontrei resolvendo o exercício manualmente. Então, voltando aqui para a apresentação, então, os resultados, né, eu fiz analisando duas formas, então, variando apenas uma constante, né, e variando mais de uma constante. Então, para o primeiro caso, né, eu variei apenas a vazão de alimentação de 4.000 para 10.000 kg por hora, e os resultados foram esses. O que a gente pode ver que implicou nessa mudança de vazão, né? A gente vê que com o aumento da mudança de vazão, a gente vai aumentar, né, a vazão de vapor gerado. E isso indica, né, uma maior taxa de evaporação devido à maior quantidade de água disponível na evaporação. A gente também percebe, né, um aumento da produção de concentrado. Isso reflete um maior processamento de matéria-prima, resultando em mais produto final. A gente também percebe, né, que a variação na concentração dos produtos intermediários, C1 e C2. A gente vê, né, que isso indica que uma maior diluição dos produtos, que há, né, uma maior diluição dos produtos intermediários devido ao maior volume de alimentação processado. Também, né, a gente viu um aumento do calor fornecido, Q1, Q2 e Q3, né? Isso é necessário para evaporar a maior quantidade de água que vai estar presente, né, por causa da maior vazão de alimentação. E também o aumento das áreas de troca térmica, né? Isso, né, o que a gente conclui que com o aumento da vazão de alimentação requer um maior fornecimento de energia para evaporar a maior quantidade de água. Isso resulta num aumento significativo do calor fornecido, né, e, consequentemente, da área de troca térmica de cada efeito. E depois, variando mais de uma constante, então, eu mantive, né, os 10.000 kg por hora, né, a vazão, e mudei, né, os coeficientes de transferência de calor. Então, eu reduzi esse valor, né, de 500 para 400. O 2, né, eu aumentei de 500 para 800 e o 3 eu permaneci o mesmo. Então, os resultados foram esses. O que a gente pode ver, né, que a maior mudança, né, principalmente por causa do coeficiente de transferência, né, de calor, foram as áreas de troca térmica. Né, na área de troca térmica 1, a gente pode ver que ela reduziu, né, com a redução do coeficiente de transferência de calor, é necessário, né, uma maior área para transferir a mesma quantidade de calor. Já na área de troca térmica do segundo efeito, com o aumento desse coeficiente, o 2 de 500 para 800, a gente percebe que precisa de uma menor área. Outras constantes também que foram significativas na mudança, né, desses fatores foram a quantidade de calor fornecido. Então, né, alterando os coeficientes globais de transferência de calor afeta diretamente a eficácia da transferência de calor de cada efeito. Então, o menor, né, coeficiente requer uma área de troca térmica maior para compensar a menor eficiência, enquanto um coeficiente maior permite uma área de troca térmica menor devido à maior eficiência. E de conclusão, então, desse trabalho, né, a gente viu que a evaporação é muito importante, né, principalmente na indústria alimentícia e diversas outras indústrias também. Esse estudo ele simulou o processo de evaporação, né, para determinar fluxos, como que era o proposto do exercício, e a gente viu, né, a importância, né, de algumas constantes, né, variando ao longo da simulação. E essas são as referências que eu utilizei para fazer o trabalho, e muito obrigada.